Olá, turma. Boa tarde a todos. Eu quero desejar boas-vindas à nossa segunda aula da disciplina de Matemática 2 desta semana, né? Quero convidar todos a estar com seu material em mãos, né, para a gente fazer as principais anotações, para a gente acompanhar também. Quem quiser acompanhar através do módulo 3, estamos na página 142, onde nós iremos estudar o conteúdo proporção, né? A nossa agenda da aula de hoje, sexta-feira, dia 14. Iremos, como eu falei há pouco tempo, estudar o assunto proporção e vocês irão fazer a atividade da página 143. É uma atividade bem simples que constam apenas duas questões sobre o assunto proporção. Essa primeira parte ela é de extrema importância para que a gente comece a estudar as grandezas proporcionais, né? Então, o conhecimento sobre razão e proporção, que estudamos razão na aula passada e hoje estamos estudando a proporção, são conhecimentos fundamentais para que a gente possa estudar as grandezas proporcionais, onde iremos estar abordando grandezas diretamente proporcional e grandezas inversamente proporcionais. Além disso, eu afirmo novamente que a participação nos aulões das quintas-feiras, né, a partir das 13h30, é de extrema importância para que a gente possa socializar as principais dúvidas acerca dos conteúdos e acerca também das atividades, certo? Além disso, nós temos o grupo da turma no WhatsApp, onde é uma forma de interagir, né, de forma online. E aí a gente vê nessas principais dúvidas, eliminar essas dúvidas e dar continuidade às atividades, tudo bem? Também é importante não deixar as atividades acumularem, né? Não deixem para postar de última hora. Sempre é importante que você está postando dentro da própria semana, porque na semana seguinte a gente faz a correção das atividades, né? E vamos firmes. Então, pessoal, proporção a gente pode chamar de igualdade entre razões, né? Então, a proporção é isso, é uma igualdade entre duas ou mais razões. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Eu tenho 3 meios igual a 12 oitavos. Eu tenho aí uma igualdade entre duas razões, né? 3 meios e 12 oitavos. Eu vou verificar o seguinte, né? Eu vou multiplicar, esses números em forma de x. Eu vou ligar o numerador para o denominador e vou multiplicar. Observem, eu liguei o 3 para o 8, né? Então eu vou multiplicar. 3 vezes 8, 24. Eu vou ligar o 2 para o 12 e vou multiplicar. 2 vezes 12, 24. Observem, na proporção, esses valores vão dar o mesmo, né? São iguais. Lembrando que é uma igualdade entre grandezas. Mais um exemplo. Eu tenho aqui a seguinte proporção. Um quinzeavos, né? 1 para 15 é igual a 8 para 120. Eu vou fazer o mesmo procedimento, vou ligar e vou multiplicar. 1 vezes 120, 120. 15 vezes 8 também é 120. Próximo exemplo. Eu tenho 85 para 24 igual a 140 para 48. Eu vou ligar e vou multiplicar. 85 vezes 48 é igual a 4.080. 24 vezes 170 também é 4.080. Eu tenho aí igualdades entre duas razões. Eu tenho aí 3 exemplos de proporção, certo? Essa é a ideia inicial do que é proporção. A gente estudou o que era razão, não é isso? Na aula passada fizemos a correção das atividades do conteúdo de razão.
E nesta aula, vocês irão resolver a atividade da página 143. Observem a nossa atividade, né? A primeira questão diz o seguinte: ligue uma razão da linha de cima a uma razão proporcional da linha de baixo. Então, vocês vão fazer as ligações entre as razões que estão na linha superior com as razões da linha inferior, né? De modo que elas sejam proporcionais, não é isso? Vocês podem usar como critério aí a simplificação, né? Vocês podem estar simplificando para encontrar frações equivalentes, por exemplo. E assim você vai encontrar uma proporção equivalente à inicial, certo? Essa é a ideia. A segunda questão diz: em cada item, leia as informações e faça o que se pede. No item A, Fernanda pagou R$ 84,00 pela compra de 2 cadernos na papelaria A. Já na papelaria B, ela pagou R$ 210,00 pela compra de 5 cadernos. Para cada papelaria, obtendo a razão entre a quantidade de cadernos que Fernanda comprou e a quantia que ela pagou, depois verifique se essas razões que você escreveu formam uma proporção. O que essa questão quer, né? Ela quer, de início, que vocês vão observar na papelaria A o preço e a quantidade de cadernos, e em seguida vocês vão observar a mesma coisa na papelaria B. E em seguida vocês vão ver se essas duas razões, né, se as razões que você escreveu, elas formam uma proporção. E para saber se elas formam uma proporção, vocês vão fazer como no exemplo. Deixa eu voltar aqui. Vocês vão ligar, né, e vão multiplicar esses números. Se der o mesmo valor, é porque elas formam uma proporção. Caso dê valores diferentes, então elas não formam uma proporção. É isso que o item A da questão 2 pede, né? Ainda na questão 2, lá na página 143, tem o item B, que diz: Marcelo é fotógrafo e durante as 2 primeiras horas de uma festa de aniversário, ele tirou 80 fotografias. Nas 3 horas seguintes, ele tirou 110 fotografias. Para cada período de tempo, obtenha as razões que representam a quantidade de horas fotografadas e a quantidade de fotografias tiradas. Então, vocês vão escrever as razões que representam a quantidade de horas, né, e a quantidade de fotos que foram tiradas naquela hora. Depois vocês vão fazer como no item A. Vocês vão verificar se essas razões elas formam uma proporção, certo? O procedimento é como eu expliquei lá no início. Vocês vão ligar, vão multiplicar. Se der o mesmo valor, é porque elas formam uma proporção. Se der valores diferentes, então não formam uma proporção, certo? Nessa página temos apenas essas 2 questões. Como eu falei antes, a participação nos plantões Tira Dúvidas é de extrema importância para que a gente não deixe acumular dúvidas, para que a gente possa esclarecer eventuais dúvidas também em relação às atividades, né, e para a gente conversar assuntos gerais em relação à nossa disciplina. E eu sinto falta de muitos estudantes da turma nesses plantões, né? Então é muito importante a gente participar. Assim como também eu chamo a atenção na postagem das atividades. É muito importante postar as atividades lá na plataforma, porque assim a gente vai estar fazendo o acompanhamento dessas atividades. Quando o aluno deixa de postar, a gente não sabe, né? Não tem como saber se aquele aluno aprendeu aquele conteúdo, qual a dúvida dele, né, até onde ele está conseguindo fazer aquela atividade, e assim a gente poder trabalhar em cima dessas dificuldades, né? Mas isso só é possível
mediante a participação do aluno, tanto na postagem das atividades através do Classroom, como também na participação dos nossos plantões Tira Dúvidas, que acontece toda quinta-feira, a partir das 13h30. Pessoal, quero desejar a todos uma ótima tarde, uma ótima sexta-feira e um abençoado final de semana. Agradeço muito a atenção e a participação de todos. Aqui fica o meu muito obrigado.